Para que a clínica ampliada aconteça, o atendimento integral aconteça, a gente precisa de 2 dos princípios ou atributos da atenção básica. O primeiro é a descrição da população e o segundo é o vínculo. Vocês devem lembrar da nossa última aula presencial que eu falei sobre isso, dos atributos da atenção primária ou atenção básica. Dentre eles, a descrição da população, ou seja, nós temos uma população delimitada no território. E aí, na última atividade, vocês já pensaram como esse território é importante na gestão do serviço, né? E o vínculo. Então, a partir do momento que a gente tem um território delimitado, uma descrição dessa população, a população não vai passar de 3.500, 4.000 habitantes, segundo as recomendações e as determinações do Ministério da Saúde. Sendo assim, a gente tem uma população um pouco menor para a gente cuidar e trabalhar e consegue manter um vínculo maior com a população. Então, a gente consegue conhecer pessoas pelo nome e esses próprios usuários nos reconhecem pelo nome, através do nome. Então, isso é fundamental. E a gente tem que pensar esses 2 aspectos que quando o usuário do serviço chega para falar conosco, para nos buscar dentro da unidade de saúde, ele traz uma intenção e uma necessidade, um sentimento, e lá na unidade de saúde estamos nós, com as nossas intenções, com as nossas necessidades, com os nossos sentimentos do dia. E muitas vezes que não tem nada a ver com o trabalho, são pessoais. Mas esse encontro de sujeitos é que vai gerar a intervenção. É esse encontro de sujeitos é que vai desencadear numa ação e que nos toca como profissional de saúde, sem dúvida. Mas a intenção também é tocar e causar uma intervenção, nem que seja pessoal, psicológica em relação ao usuário, mas que reflita no seu comportamento, na adesão ao tratamento, né? E na construção de um vínculo. Muitas vezes a forma como acontece o primeiro contato, ou os contatos do profissional, do enfermeiro, do profissional de saúde com o usuário na unidade de saúde é que vão gerar um vínculo permanente com esse profissional, entre o profissional e o usuário. E aí é muito importante nós, nesse encontro de sujeitos que eu falei, a gente esteja aberto a questionamentos, aberto a situações que o usuário não vai conseguir atender, o que a gente espera dele, porque a gente espera algo. Quando a gente orienta, quando a gente realiza as orientações de enfermagem, quando a gente faz uma prescrição de enfermagem para esse usuário, dentro do CIPESC, que é a classificação de saúde coletiva, de intervenção em saúde coletiva, a gente espera algo dele. Mas será que ele tem condições de atender isso que a gente espera? Essas expectativas? Então, isso é muito importante a gente ter ideia de que nós não somos donos dos saberes e nem do conhecimento também, né, gente? Existem diversas áreas do conhecimento. Então, nós não somos onipotentes ao ponto de, como é apresentado nesta figura de cá, a gente manda e obedece. Não pode ser assim. Esse empoderamento do profissional de saúde, ele só vai intimidar o usuário, vai romper o vínculo. Se existe o vínculo, ele vai atrapalhar na formação desse vínculo e a gente está calando. A gente está cegando, muitas vezes cegando e calando. Então, assim, você deve comer você não deve se alimentar com açúcar. Você não deve comer açúcar no seu dia a dia. Não deve comer carboidrato. Um exemplo do diabético. Não deve comer carboidrato. Muito pouco. Restrição de carboidrato. E aí a gente não deixou ela falar. De repente, se a gente deixasse, ou tivesse o vínculo, ela conseguisse falar, fala assim, mas enfermeira, eu não tenho que comer. Às vezes eu ganho um pacote de arroz, uma cesta básica, é o da cesta básica que eu passo a maior parte do mês. Então é aquilo que eu tenho para comer. Se eu não comer aquilo, eu não vou comer mais nada. Então vocês estão entendendo como muitas vezes a gente cala o usuário? Então, para que a clínica ampliada aconteça, é fundamental o vínculo,
é fundamental a escuta qualificada. É entender as condições de vida do outro, é saber o que o outro pode passar dentro daquilo que ele está vivendo. E a visita domiciliar vai nos mostrar onde ele vive, como ele vive. Isso é fundamental, com quem ele vive. Então isso, gente, vai nos trazer muitas informações. A visita domiciliar é riquíssima. E não é uma visita para reparar, mas é uma visita para a gente conhecer a realidade. Então, aquelas informações da visita aliadas à informação da anamnese e tudo que a gente conseguiu escutar de forma qualificada, vai nos trazer uma condição de atuar e de intervir sobre a saúde dele muito melhor. Então, isso é fundamental. E isso, eu falo sempre isso, mas é para vocês carregarem para a vida profissional de vocês. A escuta qualificada e não se empoderar do saber. Nós não sabemos tudo. Os usuários sabem muito e nos ensinam mais ainda. Então, para que a gente tenha essa clínica ampliada e consiga realmente intervenções em relação a isso, tá? A gente tem que produzir com responsabilidade. Lembra do protagonismo, da autonomia? Então, a gente só consegue isso se nós tivermos corresponsabilidade. E aí, eu não quero colocar a maior parte da responsabilidade sobre o usuário do serviço, sobre o sujeito, mas ela é partilhada, é uma corresponsabilidade. Então, o profissional de saúde, a equipe, também tem responsabilidade sobre as condições de saúde da sua população. Assim como cada usuário, cada sujeito também tem responsabilidade sobre aquilo. Tá? Então, a gente tem que produzir nesses encontros de sujeitos, profissional e usuário, a gente tem que produzir corresponsabilidade, não culpa. Essa frase é muito boa. É importante tentar produzir corresponsabilidade e não culpa. A gente não pode deixar o usuário se sentir culpado porque não realizou as orientações como a gente tinha pedido. Então, a produção de corresponsabilidade e não culpa. Esse apoio matricial que eu venho falando desde os slides anteriores, do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, esse apoio matricial, eu coloquei essa figura porque ela representa bem. É um profissional ajudando o outro, um ajudando a alcançar o sucesso, a alcançar o objetivo, tá? Que é o que? A troca de saberes e de práticas em ato, gerando experiência para ambos os profissionais, inclusive para os usuários de saúde. Então, quando um nutricionista ou outro profissional de saúde realiza uma consulta junto com o enfermeiro para o usuário, isso é sim uma troca de saberes entre os dois profissionais e também com o usuário. Então, dando continuidade, então a gente tem a troca de saberes e práticas em ato, gerando experiência tanto para o usuário quanto para os profissionais de saúde. Então, a clínica ampliada, a gente pode vê-la através do projeto terapêutico singular. O projeto terapêutico singular é um exemplo do que é a clínica ampliada. É um conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas para um sujeito ou para o coletivo, seria para a família, resultando na discussão de uma equipe multidisciplinar. Então, o projeto terapêutico singular é um exemplo de clínica ampliada, da implementação da clínica ampliada. Então, a equipe de saúde se reúne, a equipe de saúde multidisciplinar se reúne e discute um caso. Então, isso era muito utilizado em saúde mental. Em saúde mental, eles sempre tiveram essa experiência do projeto terapêutico, da discussão de casos e reunião clínica. E agora a atenção básica, depois das discussões e da implementação da clínica ampliada, nós temos também na atenção básica o projeto terapêutico singular com a discussão do caso clínico, mas não é no intuito de cada um colocar a sua opinião ou cada profissional dentro do seu campo de conhecimento, mas todos em conjunto pensando em resolver a necessidade de saúde do usuário ou daquela família.
e as intervenções com atribuições para cada profissional, podendo ser com 2 profissionais juntos ou separados, isso independe. O importante é que todos tenham um objetivo comum, que é a terapêutica, o cuidado do paciente. Então isso é o cuidado, é todos os profissionais se responsabilizando pelo cuidado daquela família ou daquele sujeito. Isso vai gerar bons resultados. Então essa é a ideia da clínica ampliada e do projeto terapêutico celular. Eu espero ter contribuído com vocês em relação a esse conteúdo da clínica ampliada. Eu me coloco à disposição no Google Classroom, através do e-mail institucional, para tirar dúvidas, para que a gente possa discutir mais vezes esse conteúdo da clínica ampliada. E espero logo estar próximo de vocês e a gente estar junto na sala de aula novamente. Tá ok? Muito obrigada, gente. Gosto sempre de deixar uma mensagem, agora eu trouxe uma mensagem do Paulo Freire. Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas para aprender. Então, nos transforma. Que a graduação e que as aulas os transformem para o bem. Tudo de bom para vocês, gente. Fiquem com Deus.